A graça e a paz, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Estamos em mais um devocional na presença de Cristo para que possamos andar conforme a sua bondade, a sua graça. Eu espero que a palavra do Senhor te alcance em entendimento, de dentro para fora, para que possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor fala ao nosso respeito nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico ao Espírito Santo, que Ele possa permitir que eu fale, através dele, as revelações do Senhor. Eu louvo e engrandeço as suas maravilhas, que possamos estar debaixo dessa estrutura de glória e de graça. Espero que todos estejam bem, que o Senhor te conduza debaixo da alegria do seu Espírito, em nome de Jesus. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. E eu quero usar como tema da mensagem desse devocional, guiados pelo Espírito de Deus. Vamos entender um pouco disso. Está na hora, irmãos, nós pararmos de entender cada coisa que Deus fala, cada palavra que Deus fala na Bíblia, é o entendimento para nós que caminhamos em direção do céu. Veja o que o Senhor fala. Veja que o Espírito Santo fala nesta palavra que tremendo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio o qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Preste atenção. Se somos filhos de Deus, Deus é Espírito. E o Senhor, Ele nos guia pelo seu Espírito. Se somos filhos de Deus, entenda isso. Deus nos guia como? Pelo seu Espírito. E como é ser guiado pelo Espírito, irmãos? Como o entendimento de ser guiado pelo Espírito? Irmãos, não vai aparecer um anjo amanhã te dando direção. Deus pode fazer isso? Pode, mas não é isso que Deus quer operar na tua vida. Ele quer que te dê entendimento a todos, através do seu Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, a construção de Deus na nossa vida é pelo seu Espírito. Se somos filhos de Deus, é seu Espírito que nos conduz. Agora, vamos ver uma declaração poderosa de Jesus, que se encontra, aleluia, a palavra do Senhor, Deus de vitória, se encontra em João, capítulo 6, versículo 5. João 6, versículo 55. Olha a declaração que Jesus faz para entendermos isso. Se somos guiados pelo Espírito, vamos entender isso melhor. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. Olha o que Jesus fala. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Para quem lê isso, é loucura, mas nós temos que entender o que Jesus está querendo trazer para as nossas vidas. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, perceba que o pão que ele fala, que esse alimento é Jesus, e ele vai falar que esse alimento que é Jesus é a palavra, viverá para sempre. Veja só, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Sempre Jesus ensinando, preste atenção. Ao ouvirem isto, veja, as pessoas não... Irmãos, não é de pronto e pá, não é na mesma hora que a pessoa entende, nós temos que gastar um tempo com Deus. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, que podemos suportar? Tem hora que nós não queremos entender, nós queremos continuar da mesma maneira, não queremos mudar por nada. Ah, sabe, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, o Senhor quer que nós venhamos a aprender, o Senhor nos ensina a cada dia como lidar com as circunstâncias, como lidar com a sua palavra, como lidar com as experiências espirituais. Deus quer ativar o reino dele na tua vida. Sabemos que em seu íntimo, versículo 61 de João 6, sabemos que no seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês
virem o Filho do Homem subir para onde estava antes, o Espírito da vida. Preste atenção. A carne não produz nada que se aproveite. Ele está falando dele mesmo. 33 anos. Ele está falando da sua breve existência como Filho do Homem. Agora, qual é a evidência que Jesus nos sinaliza e nos ensina? As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então, pera lá. Tudo que Jesus tem falado, está falando, segundo a palavra, é Espírito e vida. Quando a palavra deixa de ser só uma letra, ela salta dentro de nós como Espírito e vida. Ela salta como Espírito e vida. A palavra salta dentro de nós. Eu estou marcando isso para você entender. A palavra tem que saltar como Espírito e vida. Mas ainda a palavra do Senhor diz, contudo, a algum de vocês que não creem. Olha que forte isso. Se você ler simplesmente essa palavra e fixar só na letra, você não compreende as grandezas de Deus. Você conhece o superficial. Deus quer mergulhar na profundeza de Deus. Por isso que o Senhor, ele declara aqui em cima, como eu li, pois a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente bebida, porque ele não está falando da sua brevidade de vida na terra como filho do homem. Tanto que ele fala... Ele declara que a carne não produz nada, de nada se aproveita, mas as palavras que eu disse são espírito em vida. Então o corpo dele, levado na cruz, é um cumprimento de palavra. Então tudo o que ele falou e que ainda está falando pela palavra é espírito e vida. Aí nós podemos entender aqui, louvado seja o nome do Senhor. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quer dizer, a palavra que é espírito e vida, quando deixa de ser letra e ela entra dentro de você com maturidade do céu, com espiritualidade do Senhor, ativando o reino de Deus na tua vida. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Então a palavra é Espírito e vida. Então você é guiado pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você pode falar, mas pastor, ser cheio do Espírito não é falar em línguas? Isso é uma manifestação do Espírito. É uma evidência que você está cheio do Espírito. A maior graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas é que esta palavra que nós temos buscado e permanecido nela tem se manifestado em nossa vida, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, Jesus não falou que a palavra dele é Espírito e vida? Quando você é construído dentro desta palavra, através do Espírito Santo, que é a palavra viva de Jesus em nós, coisas grandes e extraordinárias acontecem. Tem pessoas, irmãos, que não entendem que Deus é amor. Deus não tem parte de amor, ele é amor, a sua essência é amor. Se nós não andarmos com Deus no sentido de amor, nós nunca entendemos e nunca o compreendemos. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem. Por que espírito que vos escravize, ele fala aqui em cima? Porque o medo é algo que apodera a alma. E o Senhor quer tomar a tua alma e o teu espírito pela verdade e vida que ele é. Então todos são guiados pelo Espírito de Deus, pela vida da palavra. Pela vida da palavra. Como é isso, pastor? Em João, capítulo 1, verso 1 ao 3, explica um pouco isso. Veja, a palavra tornou-se carne. Ei, Jesus maravilhoso, esse é o Deus tremendo que nos ensina a cada dia. No princípio, ela era aquele que é a palavra. Quem é no princípio? Jesus. No princípio é aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus. Por que estava? Porque hoje, por mais que ele esteja com o Pai, ele está intercedendo. Lá ele estava como palavra, estava com o Pai, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava com o Pai e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, que é a palavra, que é o verbo, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Preste atenção uma coisa. Se no princípio era aquele que é a palavra, Jesus ele próprio declarou, veja que a carne
não tem proveito nenhum, mas a palavra que eu falo é espírito em vida. Então ele está declarando que tudo aquilo que ele tem falado de Gênesis, Apocalipse, através do verbo da vida, através do autor e consumador da nossa fé, é glória e graça do Senhor. O Senhor está construindo um caminho de verdade dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor. Se você vê em 1 João, ele declara, João entendeu muito o entendimento de Cristo como verbo da palavra. Em 1 João, ele sempre começa trazendo esta honra e esta glória que é Jesus. Veja, em 1 João 1, a palavra da vida. O que era desde o princípio, ele entende que Jesus está com o Pai antes mesmo que o mundo fosse formado. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, ele já está declarando como filho do homem. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, significa que ele andou com Cristo Verbo. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. O que ele está falando da palavra da vida? Que é Jesus. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está falando de Jesus, que é a palavra da vida. O próprio Jesus fala, minha palavra é espírito e vida. Ele está falando do Espírito Santo envolvido na palavra, testificando de Cristo, de Jesus. Nós ouvimos e dela testemunhamos. Quer dizer, ele viu Jesus como filho do homem e viu na boca de Jesus o Espírito e vida. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que forte isso. Jesus é o braço forte estendido de Deus vindo para proclamar a salvação na terra. Proclamamos o que vimos. Ele viu o operar de Jesus e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. O que João queria? Que nós venhamos entender isso. Que esta palavra, se você deixar ela ser letra, não traz edificação. A letra pode matar, porque não traz o entendimento do espírito e vida. Mas quando entendemos que esta palavra salta em nosso espírito, através do Espírito Santo, que é a palavra e vida, eu não quero trazer confusão, quero trazer entendimento. João entendeu muito bem isso. Proclamamos o que vimos. Eles viram Jesus. E ouvimos que é a palavra de vida, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão, o que é comunhão? Como um acordo, que possamos estar debaixo de aliança da palavra que é vida, que é Jesus. Nossa comunhão é com o Pai. Veja, se o Pai não tivesse dado o Filho, não teríamos comunhão. Então a nossa comunhão com o Pai, Deus Todo-Poderoso, com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a aliança de Deus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Por que João falou dessa maneira? Se nós não entendermos quem é Jesus na palavra, estamos gastando o nosso tempo simplesmente com a letra. Mas quando a letra salta com espírito e vida, entendemos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Você fala, pastor, eu quero aprender a ouvir a voz do Espírito. Então deixa essa palavra te construir em você e te conduzir. Deixa a palavra construir em você e te conduzir. Se você voltar para as Escrituras aqui em Romanos 8,14, você vê, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, que é Espírito e vida, que é Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, que é desde o princípio até os dias de hoje, que nada foi feito sem ela, e esse é o Jesus que amamos. Lá do Calabadarabassúria, coisas extraordinárias acontecerão, pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza. Que Deus está falando, você não é tomado de medo para servir a Deus, você é tomado de poder e de glória, você é tomado de autoridade. Aleluia. Se você vê em Efésios 3:20, a palavra declara, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, é deste verbo da vida que estamos falando, ele é capaz de fazer, mas quando ele é ativado em nosso espírito, porque nós cremos. Irmão, se você não crê, esta palavra não se torna espírito e vida, ela permanece como letra. Oh, rebadarabacandarabádácia, pois vocês não receberam um espírito de escravidão, mas um espírito de poder, um espírito que possamos chamar Abba Pai, um espírito que nos torna filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, esse Espírito é palavra, é a palavra que nos sustenta. Se o Espírito nos conduz a essa palavra ativada em nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, porque a nossa alma também tem que ser construída na verdade de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz, mas recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção. É o que Jesus sempre quis fazer. Nos enxertar na vida verdadeira, nos tornar filhos. Não por causa do homem, nem por causa do varão, nem por causa da carne, mas por causa do Espírito. Você se torna filho de Deus por causa da palavra. Porque você resolveu crer, se tornou filho. Enxertado na videira. Aleluia, aleluia. Recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção. Nós somos adotados pela palavra que é o verbo, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Quando nós entendemos isso, o céu é descortinado, a glória é derramada. Irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer. Aquilo que você desejava muda e começa a ter os desejos de Deus, a direção do Senhor. O próprio Espírito, aí vem a palavra vivificada, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí a palavra sinaliza, você é filho, você é filho. Quando você entende essa palavra de vida que é Jesus, você entende que você é filho, você entende que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Que sofrimento é esse? É algo que nós temos que passar na carne? Não, um sofrimento. Sabe qual que é o maior sofrimento de Deus? Quando as pessoas não entendem a sua palavra. Quando nós lemos e não compreendemos que esta palavra é espírito e vida, tem gente que ainda olha para as escrituras, lê e não entende, porque não deixa ser nascido de Deus, não deixa ser adotado pela palavra, não deixa saltar esta glória em sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você vê em 1 João, aleluia Jesus, em 1 João, aleluia, 1,14, aleluia. Deus quer falar com o nosso espírito de maneira tremenda e gloriosa. Deus de vitória e de graça. Perdão, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Veja que tremendo isso. Não, vamos do 18. Todavia, como Deus é fiel, porque Deus é amor. Veja, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem não é sim ou não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que também é a palavra ativada em nosso espírito, pregando entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Significa a palavra é uma promessa de Deus nas nossas vidas. Pois quantas forem as promessas, quer dizer, o compromisso da glória de Deus, feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Então o que o Senhor tem nas nossas vidas é algo muito maior do que possamos imaginar. Por isso, por meio dele, que é o verbo da vida, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Toda vez que você pronuncia e declara a palavra de Deus, sabendo que é espírito e vida, sabendo que é o verbo da vida, ela é o amém e o sim de Deus em nossas vidas. Ora, é Deus que faz que nós, olha que forte, e vocês permaneçam firmes em Cristo. Por que nós estamos permanecendo firmes em Cristo mesmo quando... Irmãos, estão pregando que tudo dá certo. Irmãos, não é tudo dá certo, nós caminhamos em direção certa. Não é porque os resultados são bons que é Deus que está operando. Mesmo quando são contrários, Deus está guardando a tua vida. O projeto de Deus não é só terreno, isso é brevidade da vida. Isso vai passar, nós temos que saber que somos enxertados para a eternidade. O que adianta o sucesso destes dias se a eternidade for perdida? Entenda o que o Senhor está querendo dizer, que você é um filho duradouro de eternidade. Nós somos enxertados para viver em Cristo, não por este momento, não para esta geração, mas para a contemplação do Senhor em nossas vidas. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. A nossa firmeza não está nos resultados, não está numa cura, numa porta de emprego. Por mais que Deus possa estar guardando e preservando a nossa vida, é muito mais que isso. Ele nos ungiu, essa unção vem e nos selou a marca de fortalecimento dele com sua propriedade, pôs o seu espírito, quer dizer, a palavra que é vida, a palavra que é espírito e vida. Esse selo é quando a palavra se torna vida e espírito em nós. Pôs com sua prioridade, pôs o seu espírito em nossos corações, como garantia do que há por vir. Então o que Jesus fez?
Toda vez que você lê a palavra, quando você medita de dia e de noite, isso é um mandamento de Deus. Deus vai imprimindo no teu espírito que a palavra, que é espírito e vida, te conduzindo para a eternidade. Oh, rabara, calabandarabachai. Chega, irmãos, de buscar Deus só por um resultado e depois voltamos às práticas antigas. Se arrepende, irmãos, do estilo de vida que muitos estão levando. O que tem que te sustentar é a palavra de Cristo nestes dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus te guiar pelo seu Santo Espírito. Deixa a palavra te conduzir pelo teu Santo Espírito. Veja que Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Primeira coisa, nós somos dele. Por quê? Porque nós entendemos que a palavra dele é Espírito e vida. Então, quando nós entendemos que Ele nos ungiu, nos selou com propriedade, pôs o seu Espírito. Olha que forte isso, Deus em nós, em nossos corações. O que está no nosso coração, a nossa alma? É a palavra, não mais como letra, mas como espírito e vida. Como garantia do que está por vir. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos do arrebatamento. Mas pastor, quando é que isso vai acontecer, irmãos? Não importa o acontecimento, importa como você está crendo. Porque essa é uma verdade de Deus em nossas vidas. Porque tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Deixa você ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque mesmo o próprio Jesus declarou, a minha palavra, a palavra que eu tenho dito, é Espírito e vida. Se você é filho de Deus, se você é guiado pelo Espírito, e esse Espírito é a palavra. E essa palavra, quando ela deixa de ser letra, ela se torna construção de Deus, vitória de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que é complexo, eu sei que parece que vai dar um nó na cabeça, mas Deus quer te libertar de tudo aquilo que te escraviza. Deus quer te dar direção e construir em você um caminho santo de vitória e de glória. Deus quer que a graça dele seja manifestada na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Nós estamos ainda em quarentena. Existem guerras nas cidades. Com um ser invisível. Só que uma coisa eu quero declarar para você. O que acontecer, seja o que acontecer, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque a sua palavra em nós é espírito e vida. A sua palavra em nós é espírito e vida. E se ela é espírito e vida, nós temos a eternidade. Através de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Senhor Deus de vitória, de graça e de poder, alcança cada vida agora, Senhor, trazendo o teu renovo, o teu refrigério, o teu bálsamo, a tua glória regeneradora, o teu poder extraordinário. Manifesta, Senhor, com a tua graça, que eles sejam despertados a amar esta palavra, a amar a te ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. A tua fé, ela é construída através das Escrituras. Toca, Senhor, cada vida agora. Traz o bálsamo da cura, do teu mover, da tua glória, em nome de Jesus. E que possamos ser corroborados com a verdade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. No nome de Jesus.